Boa tarde, professor Gilson. Aqui é a Flávia, do terceiro ensino médio, e eu vou falar sobre racismo e empatia. O que é o racismo? O racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. O preconceito racial não é exclusivo do Brasil, visto que em maior ou menor escala todos os países colonizadores e colonizados apresentam um grau, índice de preconceito racial contra negros, ou no caso de países colonizados, nativos daquele local. Como começou o racismo? A discriminação pela origem pode ser reportada desde a antiguidade, quando povos gregos e latinos classificavam o estrangeiro como bárbaros. E a origem da designação do preconceito de raça, em específico, é mais nova, tendo sido alavancada nos séculos XVI e XVII, pela expansão marítima e colonização do continente americano. O domínio do Novo Mundo, assim chamado pelos europeus, o genocídio dos povos nativos e a escravização sistemática dos povos africanos geravam um movimento de tentativa de justificação de tais relações de poder, por uma suposta hierarquia de raça. Os europeus consideravam que os povos africanos eram menos evoluídos e menos inteligentes. No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas à escravidão de povos de origem africana e à tardia abolição da escravidão, que foi feita de maneira irresponsável, pois não se preocupou em inserir os escravos libertos na educação e no mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que dura até hoje. Pós-escravidão. Quando, no papel, a escravidão foi abolida, em 1888, nenhum direito foi garantido aos negros, sem acesso à terra e qualquer tipo de indenização. Por tanto tempo de trabalho forçado, muitos permaneciam nas fazendas em que trabalhavam ou tinham como destino o trabalho pesado e informal. As condições subhumanas não se extinguiram de 1888 até a década de 1930. Segundo ela, a lei assinada no dia 13 de maio representava dentre muitos projetos de emancipação. O movimento abolicionista não era homogêneo. Deixa de lado a proposta de alianças negras que lutaram pela liberdade e que defendiam um mecanismo para a criação de uma sociedade mais justa. O racismo nos dias atuais. Um cliente que se recusa a ser atendida por uma funcionária negra ou um homem negro que entra numa loja e é seguido pelo segurança, um goleiro que é chamado de macaco pela torcida adversária ou uma menina que tem cabelo afro chamado de cabelo ruim. São situações vividas diariamente por muitos afrodescendentes no Brasil. Hoje em dia, os negros são 50% da população brasileira, mas em 126 anos após a Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil, o país ainda enfrenta o preconceito racial de parcela da sociedade. Tópicos que provam que o racismo ainda existe no Brasil é a quantidade de líderes políticos que são negros. São apenas 3% dos políticos eleitos que se declaram negros, segundo a pesquisa da Revis Academia e Racismo no Brasil. Quantos pesquisadores negros existem? Não muitos. A falta de alunos e pesquisadores e professores negros nos quadros públicos federais contribuiu para a Lei Nacional de Cotas, que estabelece obrigatoriamente de reserva de no mínimo 50% das vagas nas universidades. E agora eu vou falar sobre empatia. O que é empatia? A empatia envolve 3 componentes: afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. O componente afetivo se baseia na partilha e na compreensão de estados emocionais de outros. Na psicologia e nas neurociências,
contemporâneas, a empatia é uma espécie de inteligência emocional e pode ser dividida em dois tipos: a cognitiva, relacionada com a capacidade de compreender a perspectiva psicológica, e relacionada com a habilidade de experimentar reações emocionais por meio da observação, da simples ato de se ou seja, é o simples ato de se colocar no lugar do outro. Todos possuem empatia? A empatia é um sentimento, uma qualidade do ser humano. Porém, não são todas as pessoas que conseguem desenvolver essa habilidade. Não são todos os que nascem com empatia. Alguns possuem grande dificuldade de desenvolvê-la. Desenvolver a empatia demanda inteligência emocional e psicológica, sendo esta já existente ou a ser desenvolvida. Nem todos possuem uma grande inteligência emocional para lidar com as situações, mas é algo a ser desenvolvido. Se parar para pensar, vai ver que para ter empatia é preciso, pelo menos, saber ouvir e simpatizar com as dificuldades dos outros. O que quer dizer que aquelas pessoas que possuem traços de psicopatia em sua personalidade geralmente não conseguem ou não possuem a habilidade de desenvolver empatia. Empatia e simpatia. Qual a diferença? Há algumas pessoas que confundem esses dois conceitos. A empatia é diferente da simpatia, porque a simpatia é maioritariamente uma resposta intelectual, enquanto a empatia é uma fusão emotiva. Enquanto a simpatia indica uma vontade de estar na presença de outra pessoa e de agradá-la, a empatia faz brotar uma vontade de compreender e conhecer outra pessoa. A simpatia, por exemplo, costuma unir as pessoas através de afinidades, ou seja, do que elas possuem em comum. Já a empatia não costuma acontecer necessariamente por afinidade, já que ela ocorre por um processo de compreensão da situação vivida pela outra. Então, é isso. Muito obrigada, professora.